ele de certa forma desmistifica isso, ele tira uma fantasia do bem e o mal. Por quê? Porque ele coloca tudo como fruto de uma evolução, sem saltos. É uma caminhada passo a passo que nós estamos já desde que fomos criados como espíritos, entrando e saindo de corpos. Então, vejam que a nossa evolução, ela partiu de um átomo, ou seja, nós, questão 540 do Livro dos Espíritos, fazendo uma referência, todos evoluirão do átomo ao anjo, ou seja, o primeiro psiquismo primitivo, ele teve início a partir de um átomo. A partir dali, em uma evolução entre dois planos, toda a experiência na matéria, ela era codificada em frequências vibratórias e armazenadas num plano astral. Esse plano astral foi desenvolvendo uma coisa chamada consciência. Essa consciência, com a morte do físico, ela entrava e saía em novos corpos. Então, desde aquela forma atômica, formando moléculas, a evolução física, biológica, essa do corpo físico, ela evoluiu de forma transitória. Perdia-se um corpo físico e depois o espírito entrava em outro corpo. Ou seja, é um princípio de reencarnação. Então, nós passamos entrando e saindo de corpos desde aquela fase atômica. Então, muitos entraram, por exemplo, dentro das fases minerais, vegetais, animais, dos animais, desde os insetos, répteis, anfíbios, aves e da fase humana. Então, o nosso corpo físico, ele herdou as características de uma evolução biológica do macaco. Por isso que o nosso gene do corpo físico, ele tem quase 100% o DNA do macaco. Então, isto é um princípio evolutivo do corpo físico. Só que a unidade espiritual, ela estava entrando e saindo de corpos constantemente. E, antes da fase humana, não necessariamente o último corpo que o espírito habitou foi do macaco. Geralmente é de um animal doméstico. Por quê? Porque ele recebe mais vibrações compatíveis com a fase humana. Carinho, atenção, respeito. Quer fazer uma questão? Tem uma pergunta já. A evolução do átomo, mineral, vegetal, etc., até o macaco, vamos limitar até ali. Na pergunta 607b do Livro dos Espíritos, diz que nós, na grande maioria, viemos de outros orbes. Então, esse princípio espiritual, ele não teria progredido aqui na Terra. Raramente teriam havido casos em que esse princípio espiritual teria se originado na Terra. Então, a pergunta é, nos outros orbes, de onde nós devemos ter vindo, essa evolução também teria vindo o átomo, lá seria o mesmo processo, e de lá teríamos migrado para cá? Sim. Tá. Nós temos planos. Isso, inclusive, está bem respondido no terceiro Universo Paralelos. Por quê? Porque vejam que nós temos planos distintos. Então, nós temos um plano físico. O plano físico, ele tem compostos químicos. Aqui nós temos a tabela periódica com 88 dos elementos naturais, mais os semissintéticos e os sintéticos, compondo toda a matéria que nós temos no orbe terrestre. Da mesma forma, é a mesma matéria para os outros orbes. O que muda é a quantidade que se tem em outros orbes. Mas isso é o plano físico. Os outros planos, que seriam o plano etérico, o plano astral, que também são materiais,
são constituídos de matéria, mas de uma matéria mais sutil, diferenciada. Então, eu vou só rapidamente expor isso que está no terceiro antes de responder, que dentro de meteoros, por exemplo, não necessariamente meteoritos. Qual que é a diferença? Meteoro fica no espaço, meteorito entra na Terra. Os próprios meteoros, quando entram e se dissolvem, quando entram na camada terrestre, eles semeiam proteínas, vida, biologia, dentro do planeta. Então, a partir daí já se teria vida. E esta é a chave que explica por que a maioria dos cientistas dizem que não daria tempo para se ter evolução se partisse do princípio inicial, desde os coacervados, ou seja, da evolução de uma esponja, por exemplo, até a fase humana, que o tempo não seria suficiente, 2,5 bilhões de anos, que é desde o início da primeira estrutura viva, não da idade da Terra de 4,5 bilhões. Então, esse é o princípio de quê? De que existe vida também que veio de outros orbes e que participaram dessa evolução, ativando de forma mais ativa. Mas isso não quer dizer que depois não tenha alcançado a evolução no próprio planeta. Por isso que a gente tem a evolução do próprio planeta e a evolução vinda de outros orbes. Isso para a evolução. Lembrando que existe uma coisa chamada transmigração, que é a transferência de consciências inteligentes entre os orbes. Por exemplo, os egípcios antigos. Egípcios, os indianos, os chineses, os maias, os incas, exatamente. E o povo hebreu, que foi o mais conhecido, né, mesmo porque aqui entra a história do Velho Testamento, para quem for ver... Expulsos do paraíso. Exatamente, é a história de Adão e Eva. Então, rapidamente, já que entramos nesse, e é uma discussão aqui, antes ainda de responder a questão, se nós formos ver a história do Velho Testamento, assim, quando eu digo vamos ler, eu digo assim, vamos ler com a mente aberta, sem princípios religiosos, sem medos de sermos castigados pelo nosso pensamento a respeito daquilo. Lembrem-se que todos nós somos mentes livres. E qualquer vínculo com medo de castigo ou de alguma coisa assim é um tabu mental. A gente se prende naquilo e deixa de crescer, deixa de expandir o nosso ponto de vista por estar preso a um vínculo desnecessário. Então, se for estudar o Velho Testamento, vai ver que é a história de um povo chamado o povo hebreu, que conta a história desde a chegada deles a 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, por volta de 6.000 anos agora. Então, a gente vê que existe duas histórias, uma científica e uma em relação à Bíblia. Então, a Bíblia fala que o homem foi criado há 6.000 anos atrás. Mas a gente tem fósseis humanos de 6 milhões de anos atrás. Ou seja, a diferença é muito grande. Então, vejam que não bate. E é isso que cria uma coisa chamada... que algumas pessoas se dizem ateus, outros agnósticos. Por quê? Porque a hora que ele vê que existe uma prova física, científica, que não bate com a Bíblia, ele fala, então eu sou ateu. Mas não é ateu porque não acredita em Deus. Ele é ateu porque ele não concorda com uma coisa que já foi comprovado que existe. Então, é um ponto de vista real. Então, se nós formos ver, a gente vai ver que ele é recheado de histórias, de batalhas sangrentas, de heroísmo, de conquistas, lendas. Então, esta é a história do povo hebreu. O Velho Testamento. A gente vai ver que é a formação do povo de Israel, até a história de Davi. Mas se for ver ali com cuidado nas entrelinhas, como que eles narravam essas conquistas. Obrigado a Deus, meu Deus, porque eu conquistei, porque eu venci meus inimigos. A cabeça de fulano foi arrancada, fulano foi enforcado. Isso como vitórias que eram ligadas a Deus.
Então, se formos ver de um ponto de vista lógico, a gente vê que Deus não está envolvido nessas situações de batalhas, de guerra, e muito menos de que se chame alguém de inimigo. Porque é uma questão lógica, se Deus criou tudo, criou a todos nós iguais. Então Ele não vai distinguir protegendo um e atacando o outro. Então não pode existir isso de um Deus que é perfeito e justo. Bom, isso foi só para saber, mas agora respondendo então a questão, e nesse princípio de evolução em que nós saímos de uma fase animal, em que, dita animal inferior, né, mesmo assim portadores de inteligência, mas não de razão, porque a razão é atributo da fase humana, nós ficamos envolvidos por energias recebidas de amor, ternura, compaixão, e aí ascendemos recebendo a razão, a consciência do eu existo, e entramos então na fase humana. Então, a fase humana, ela tem uma característica. Quando se entrou na fase humana, altamente instintivo, como são os animais. O instinto está associado com automatismo. O que é o automatismo? São todas aquelas respostas automáticas para nos manter vivos. Então, a hora que nós entramos na fase humana, nós começamos a desenvolver uma nova fase, a razão. E a razão, ela vai predominar sobre o instinto. E o instinto, ele recebe ordens da vida, desde que iniciamos a fase atômica. Preservação da espécie e autopreservação. Essas leis são básicas. E elas que geram, elas que alimentam uma coisa chamada ego dentro da fase humana. É uma mensagem que se recebe, não se controla, não sabe de onde está vindo, até pela própria ignorância da autoconsciência, e começa a atropelar. Por exemplo, duas pessoas recém-entradas, pessoas, seres humanos, vestindo corpos físicos, eles têm uma necessidade de domínio sobre os outros, sobre o território, como os animais, demarcando o território, demarcando as fêmeas, demarcando o seu espaço. E essa necessidade, o que diferencia na fase humana? Que se tem consciência de si. Livre-arbítrio, faz com consciência. Ou seja, isso aqui é meu e ninguém vai colocar a mão. Se colocar, eu ataco. Então nós estamos acrescentando uma fase de razão dentro de um instinto completamente animal. Com o passar da evolução, ou seja, entrando e saindo dentro de corpos humanos, nós entramos num determinado equilíbrio, que é a fase que nós nos encontramos agora. Em uma balança, antes o instinto pesava mais do que a razão, agora nós temos um equilíbrio. No decorrer das nossas encarnações, a razão sobrepõe sobre o instinto. E aí nós entramos numa fase chamada intuição. E aí recomeça a balança. A razão pesa mais e a intuição menos. E aí o equilíbrio vai, e isso é uma escalada evolutiva, sem fim. Então, o conceito de Céfaros dentro disso, de bem e mal, é que justamente essa divisão, ou ela pode ser considerada um conceito apenas, ou uma fantasia. Uma fantasia de criação de que existe o mal. Por quê? Quando nós vemos, isso eu já até comentei outras vezes, se nós assistimos o Animal Planet, se nós assistimos Discovery, algum desses canais, a gente vai ver que ou mesmo o Globo Repórter, aqueles programas de animais, a relação instintiva de alimentar-se quando tem fome, beber água quando tem sede, é prática, é direta do instinto. É o automatismo, precisa manter-se vivo. Então, a hora que nós vemos por exemplo, uma gazela naquele campo, com aquele olhar bem doce, aí de repente aparece um tigre, né, um leão,
ou independente o animal, e ataca a presa. Ele vai estraçalhar, comer praticamente vivo. Aí vem a questão. Ele é malvado? Ele é um criminoso? Aquele predador? Ou ele só seguiu o seu instinto? Seguiu o seu instinto. Então, o que muda dentro da fase humana? Dentro da fase humana, nós estamos seguindo aquele instinto. Numa evolução da resposta mais bárbara, mais agressiva, uma resposta mais animal, até uma fase de razão maior. Então, quando uma pessoa responde de uma forma agressiva, ou seja, grotesca, animal, é porque ela está com o seu instinto muito mais aguçado do que a sua razão. Uma fase evolutiva que não requer julgamento, por quê? Porque todos nós já passamos por essa fase. Se hoje nós estamos num ponto de olhar para trás e achar isso bárbaro, é porque nós ultrapassamos essa fase, mas passamos por ela. Então, é necessário que compreendamos também que outros estarão passando por essa fase. Então, vejo que o conceito de bem e mal, agora, ele foi encaixado dentro da evolução. Aquilo que a gente chamava de mal, na verdade, é uma fase evolutiva. Uma fase de domínio do instinto dentro de uma fase de evolução da razão. Ok. Tem uma outra questão aí, Helena? Em que a vibração considerada mal repercute em nossa vida? Então vejam só, agora entra o que seria necessário realmente para o conceito de bem e mal. O conceito, por isso que eu falei, um conceito para que cada um saiba o seu certo e errado. Não o eu sou bom ou eu sou mal, mas o conceito de que a engrenagem é perfeita e ela segue uma linha. Quando nós saímos dessa linha, nós somos automaticamente colocados de volta em equilíbrio. Por quê? Porque o nosso equilíbrio, já que estamos todos interligados, ele é o produto do equilíbrio do todo. Então, esse eu dou um exemplo que eu costumo falar sempre, é que se nós pedirmos para uma pessoa, pensa nas 10 pessoas que você mais gosta, e vamos pedir para essas 10 pessoas pensarem nas 10 pessoas que ela mais gosta, e assim sucessivamente. Nós criaríamos uma rede de conexão que intercomunicaria todo o nosso orbe físico e astral. Porque uma pessoa que ela gosta está morando em tal lugar que gosta de outras 10, que uma delas mora no Japão, que gosta de outras 10, que gosta em outras 10, mas dessas 10, 2 já desencarnaram, que já conhece 2 que gostam no astral, e assim sucessivamente. Então, a nossa energia, o nosso campo energético, ele está interligado com o todo. Então, depende de nós, do nosso pensamento de amor, que nós vamos expandir isso. Então, dessa mesma forma, quando nós pensamos ou agimos de forma contra a lei, nós geramos um desequilíbrio em nós e no cosmos. Então, dessa forma, existem leis, lei de causa e efeito, ou, que é a mesma lei do karma, ou outros conceitos que se tem, para que se gere um reequilíbrio. E o que é o reequilíbrio? É o expurgo dessa energia que foi criada. Então, vejam que tudo acontece dentro de uma engrenagem perfeita. A partir do momento que nós geramos uma energia mórbida, tóxica para o todo, nós somos ligados a uma energia compatível que vai drenar isso.
Ou seja, se eu estou pensando mal de alguém, querendo lesar alguém de alguma forma, eu crio essa energia dentro do meu campo vibratório. Só que essa energia não pode ficar ali. Por quê? Para ter uma ideia, a psicosfera, o campo energético da Terra, ele é a soma do campo energético de cada uma das pessoas que habita a Terra. Então, se eu projeto uma energia densa, automaticamente eu estou baixando a vibração do planeta todo. Então, eu preciso consumir essa energia, que inclusive me faz mal. A forma de consumir essa energia, como ela tem uma certa densidade que é compatível com a densidade do corpo físico, ela vai descendo e vai se alojar na estrutura física, gerando o quê? A doença. Então vejam que a doença não é castigo, não é injustiça, é uma forma de drenagem da energia que nós produzimos por lesar a lei cósmica, essa engrenagem perfeita. Então, ela não é passível de dúvida, não é passível de se achar injustiçado por estar doente, mas sim de ter o conceito de como funciona essa engrenagem e agradecer a essa oportunidade, porque está sendo colocado em equilíbrio. Por isso que, desde os missionários mais antigos que a Terra já teve, já disseram que Deus faz tudo a nosso favor. Ou seja, é a nosso favor. A doença, todas as situações que são criadas, como foi assaltado, foi roubado, perdeu alguém da família, alguma coisa nesse sentido. Nós sofremos por quê? Porque o nosso foco é físico. Nós não conseguimos ver que essa vida é transitória, mas que somos seres eternos. E ainda não conseguimos ver um pouco mais adiante que quem nós vemos aqui são corpos físicos que só obedecem ao comando de um centro mental que nem está nesse plano. E isso é uma coisa até interessante em relação à mediunidade, porque o conceito ser médium é um conceito de intermediar dois planos, que seria teoricamente o plano astral e o plano físico. Só que vejam bem, o nosso pensamento, ele não está no cérebro físico, ele está num plano mental, fora daqui. Se ele está fora daqui, então eu só estou manifestando. Então, se eu me comunico com um outro ser espiritual, na verdade eu não estou intermediando, eu estou no mesmo plano. Só que eu não estou eu estou manifestando fisicamente porque o meu foco de consciência agora está dentro de um plano físico. Exato, até por isso que os livros espíritas que falam sobre mediunidade, eles dizem exatamente isso, que a comunicação é de perispírito a perispírito, ou seja, corpo astral a corpo astral. É claro que quando se fala intermediário, se entende porque alguém escreve com uma mão física, num papel físico, a mensagem que as pessoas físicas leem com os olhos físicos. Mas é evidentemente que é um contato, sim, a nível de outros planos, com certeza. Parece que o Vitor Hugo quer colocar algo, depois a internet também. Voltando um pouco ao problema da drenagem da doença, só para esclarecer, claro, não criar dúvida. Então, eu não deveria tratar a doença porque eu estaria drenando? O ponto do raciocínio simplista? Eu entendi. Aí entra só um ponto de vista assim. Qual é a função do médico no plano físico? É que ele retire, trate e ganhe tempo para a evolução do espírito. Esta é a intenção. Por exemplo, por que desenvolveu a doença? Porque produziu uma toxina mental em algum momento da existência, nessa vida ou em uma vida passada, que agora está se manifestando no corpo físico.
Então, esse é um exemplo, por exemplo, né, do câncer, digamos. Ele é uma energia que é mental e foi descendo plano para o corpo astral, para o duplo etérico, e ele se manifestou no físico. Mas essa energia, ela pode estar ainda descendo. Ou seja, se ela já está toda no corpo físico, quando o médico do plano físico retira aquele câncer, que pode estar em qualquer das estruturas, por exemplo, tireoide, por exemplo, a hora que ele retira a tireoide, nós temos a cura. Se retirou, mas ainda existia energia drenando, descendo para lá, ele só vai mudar o lugar que vai drenar. Ou seja, aí nós teremos neocânceres, nós teremos metástases, nós teremos outras formas de drenar. Então, num conceito, nós temos que sempre que respeitar a lei da vida, que é uma oportunidade sagrada que cada um tem. Por quê? Porque existem milhões de espíritos esperando um corpo físico para vir para a Terra. Para quê? Para drenar. Por quê? Porque quando se tem um ditado, que eu não sei se foi criado nessa situação, mas talvez intuitivamente, aqui se faz, aqui se paga. Realmente, a energia que se produz mental aqui, ela tem uma densidade que é a densidade da Terra, do corpo físico. Então, quando se vai para o plano astral, ou seja, desencarnou e levou junto, quando chega lá, não consegue drenar essa energia, porque ela é compatível com outro sistema de drenagem. Então, vai carregar no plano astral até que volte em um novo corpo aí para drenar. Mas respondendo assim de forma bem clara, sim, nós devemos, por quê? Porque aqui nós estamos aprendendo, estamos colhendo experiências. Quanto mais experiências, quanto mais nós vivermos na Terra, interagindo, mais nós aprenderemos. Só que a vida, para uns, é um prêmio o desencarne, e para outros nem tanto. Ou seja, depende do que cada um semeou aqui. Então, se semeou coisas boas na Terra e drenou o que tinha para drenar, sai vitorioso dessa encarnação. Agora, se só mudou o sistema de drenagem, ou seja, drenou o que tinha para drenar do passado, mas acumulou mais energias densas, mais toxinas mentais, quando sair vai olhar para trás e dizer, ó, vim mais carregado do que eu estava. Mas isso não quer dizer involução. Vejam bem, isso não é evolução. A evolução é de consciência. O carregar mais ou menos energia é diferente. Tem lá na internet uma questão, parece, né? A busca do médico também seria um aprendizado, poderia ser um aprendizado no sentido de cuidar do corpo, buscar o ajuste energético, ajuda externa e orientação para cuidar do corpo que às vezes, muitas vezes, até então, antes da doença, não cuidava. Exatamente. Esse é o fator dor. A dor, por mais que nós fujamos dela, ela é estritamente necessária para a evolução do espírito. É ela que faz com que nós nos desliguemos um pouco das nossas atividades de dia a dia completamente materiais para focar em um plano mais sutil. Então, esse ponto de vista é importante. A dor é importante. É um mal necessário, né? Um mal necessário. Antes de passar a pergunta da internet lá, só para lembrar, porque o pessoal daqui já tem esse conceito bem claro, mas às vezes alguém está acessando a internet e pode não ter, né? Então, ninguém está estimulando com isso nenhuma posição de autoflagelação, nem nenhuma posição de que é importante sofrer, quanto mais eu sofro, mais eu evoluo. Não é verdade, né? Se a pessoa abrir a porta do amor e do labor, não precisa abrir a porta da dor, que é uma anormalidade necessária de reajuste. Como ele disse muito bem, é um processo de reequilíbrio, mas quando se atenta contra uma lei cósmica. Então, automaticamente, esse processo da dor, ele leva a um amadurecimento. Mas se o indivíduo investir no labor e no amor, ele não precisaria passar pela situação
de dor, que é um processo reacional, mas não é o caminho indicado. A dor em si, não. Né? Lê, tem uma pergunta aí? Tem do Carlos de São Lourenço, Minas Gerais. Os ateus pensam que o acaso fez surgir o universo. Mas para que esse acaso acontecesse, a fórmula matemática que nos deu origem já estava pré-determinada nas partículas e moléculas quando se aglutinaram. Séforos concorda com essa visão? Sim. Isso está escrito até, se não me engano, no primeiro capítulo do segundo livro. Justamente, nós precisamos definir uma coisa. A ciência, como Allan Kardec, de sua forma sábia, há 100 e poucos anos atrás, já disse, a ciência é soberana. Ou seja, dentro de um plano físico, ela é incontestável. A fantasia está em não aceitá-la. Só que nós temos que entender que existem espíritos de alto escalão espiritual que participam desta evolução ativamente e que ajudam nesta engrenagem. E até tem também um parágrafo dizendo assim, o parto fisiológico, ou seja, o parto normal, quando chega a termo, ele vai ocorrer. Tendo ali uma parteira, tendo ali um obstetra ou não, ele vai acontecer, porque é uma condição fisiológica. O que muda é que a parteira e o obstetra, eles vão auxiliar no parto para que ele seja mais tranquilo, que ele seja de forma mais seguro dentro do padrão fisiológico de cada estrutura física. Então, ele auxilia naquela roda que já está girando. Os técnicos siderais, da mesma forma, eles auxiliam com os seus conhecimentos em genética, na elaboração de corpos. Então, quando eu falo na ajuda, por exemplo, de genética, se nós formos ver a história, desde os princípios atômicos, na formação das primeiras moléculas, a gente vai ver que existiu realmente uma mente superior que coordenava e auxiliava naquele processo. Ele ia acontecer? Ia, mas ia demorar muito mais tempo. O auxílio foi necessário. Quando houve a transmigração de Capela, por exemplo, ou de outros orbes, eu vou colocar de outros orbes há mais tempo, há 50 ou 60 mil anos atrás. Se nós formos pesquisar cientificamente como foi a evolução do crânio humano nessa fase, nós veremos que desde a formação humana até 50 mil anos, houve um tempo muito longo. E apenas em 50 mil anos, o cérebro mudou quase que completamente. A estrutura do crânio, inclusive. 50 mil anos. Se nós formos pensar na idade de 6 milhões de anos de um fóssil que nós temos, a gente vai ver que é um período muito curto. Só que nós sabemos também que quem molda a estrutura física é o molde perispiritual. Então, se nós tivéssemos homens das cavernas, os Neandertales, Homo sapiens, não Homo sapiens ainda, mas os anteriores a ele, a hora que espíritos mais evoluídos, com um molde perispiritual mais evoluído intelectualmente ou moralmente, entrasse em corpo físico gerado por um desses seres ali, corpos das cavernas, o que aconteceria com o feto? Ele sofreria mutações direcionadas
Por quem? Pelo molde perispiritual que está habitando, que está moldando aquele corpo. Então, o que aconteceu? Aqueles que foram transmigrados de outros orbes, a hora que desenvolveram seus corpos físicos nos úteros daqueles primitivos, eles já nasceram diferentes. Então, isso também aconteceu há 6 milhões de anos atrás, quando os símios desceram das árvores e passaram a andar em pé. Foi uma das primeiras transmigrações. 50 mil anos de um povo bem mais adiantado, intelectual e moralmente, que fez com que a unidade morfológica do corpo físico humano mudasse bem mais. E depois nós tivemos grandes mudanças, que foi o que nós comentamos aqui, há cerca entre 5 e 10 mil anos atrás, que foram dos transmigrantes que formaram o povo hebreu, indiano, chinês, inca, maia, etc. Ok. Tem outra questão lá, Helena? Tem mais uma aqui na internet, que é da Dayana. Diz a cidade, não? Olha, talvez seja Florianópolis, não está explícito aqui. Ela diz o seguinte, tem uma pergunta. Estudos atuais na área da biologia e genética estão revelando que o meio onde determinado ser vivo habita pode modificar o seu código genético. Se o meio em que vivemos pode interferir até mesmo em nosso DNA, o que podemos fazer para reencontrarmos nosso planejamento pré-reencarnatório e assim nos sentirmos menos perdidos nesta jornada? Ela é de Florianópolis, sim, ela confirma. Bom, em relação ao DNA, o DNA ele tem uma característica. Ele é uma molécula com 4 proteínas distintas que veio depois da formação de uma outra chamada RNA e que tem a característica de fazer a sua cópia. É a única molécula que existe no planeta que se duplica a si própria, né? O DNA. Exatamente. Então, nós temos uma codificação que, de nós para uma esponja, só muda uma esponja marinha, só muda a posição dessas proteínas. Ou seja, nós somos também tão próximos de uma esponja como somos do macaco, só que não em uma codificação próxima em relação à posição de cromossomos. Então, o DNA ele teve a sua origem a partir de um determinado momento da evolução. E isto formou a nossa árvore das espécies, como descreveu Darwin. Ou seja, todos nós temos uma mesma linha de DNA. Acontece que, provavelmente o que ela está se referindo é a formação de moléculas que se desenvolveram dentro de uma estrutura altamente tóxica para o DNA, que é o arsênio. Então, o que acontece? Ele troca o fósforo pelo arsênio, ou seja, destrói a molécula de DNA. E mesmo assim, existem seres que habitam lagos de arsênio. Então, existiu alguns pontos de vista que achavam que, então, existem 2 árvores genealógicas. Existem 2 árvores das espécies. Uma que evoluiu do DNA e outra que não necessariamente. E até aventar a possibilidade de ser de outros orbes. Mas, na verdade, segundo Séforos, que é uma coisa que isso não vai ter se vocês forem pesquisar na ciência, ela trava aqui as hipóteses de 2 árvores de formação de espécies. Segundo Séforos, essa diferença aconteceu antes dessa divisão de DNA. Então, a nossa formação ela tem uma base antes da formação do DNA. A hora que se dividiu, o tronco único continuava aqui. O DNA não é o que separa nós dessas moléculas. Então, a nossa base é bem antes, bem mais profunda do que uma divisão de DNA. Consegui explicar?
Ficou claro como funciona? É que esses assuntos são mais complexos para explicar dessa forma. Tá? Mas assim, só para que entendam, então a divisão, onde surgiu a molécula de DNA e onde tem hoje essas moléculas que, com essas diferenças de DNA, fazem parte também da nossa mesma linhagem, cujo tronco é anterior. O tronco não foi dentro da molécula de DNA, ele foi anterior a ela. Tá? Isso só estudando realmente para entender como funciona. Mas... o microfone tem? Eu gostaria que você delongasse também, não nessa última pergunta, mas na anterior, sobre a questão de evolução, porque Jesus decretou que agora o momento é de regeneração, né? Então o planeta Terra, igual você falou do orbe, né? O próprio planeta Terra, pelos mentores, pelas essencialidades maiores, estão fazendo com que o planeta comece a vibrar diferente do que é hoje. Cada um de nós somos a soma, né? Igual você disse. E se nós não tivéssemos vibrando igual essa regeneração que vai ser promovida agora, vamos ser expurgados de novo, né? Aí vamos para outro orbe, vestindo um corpo mais peludo, né? Por aí. Gostaria que você delongasse um pouco isso daí, do que vai ser da agora para frente, né? Do que a história se repete aí, não sei. Isso. Assim, agora nós temos uma fase de transição, não regeneração ainda. Tá? E essa fase de transição, ela justamente se caracteriza pelo processo de transmigração daqueles espíritos que não acompanham a vibração do todo. Então, cada um, como eu falei antes, cada um tem um campo vibratório, tem uma energia, e a soma dessa energia vai compor a psicosfera do planeta. Quando compõe a psicosfera do planeta, ele passa a ter uma vibração X. E as pessoas que não estiverem vibrando nessa vibração X, ou seja, Y, por exemplo, presos à violência, presos a outras deficiências intelecto-morais, elas estarão incompatíveis com a reencarnação na Terra. Então, eu sempre dou esse exemplo, é como a porta vibratória giratória do banco. Se tu estiver carregando metais, tu não entra, tu vai ser barrado. Dessa mesma forma, se tu tiver com um campo vibratório carregado, tu vai tentar e não vai entrar. Não vai ter ninguém apontando para ti, dizendo assim, olha, ou seja, julgando, dizendo assim, ó, tu não vai entrar, porque tu fez isso, isso e isso. Não é assim. Porque aí é incompatibilidade. O que vai ter é pessoas amorosas também, do outro lado, guias, mentores, que vão direcionar esses espíritos a orbes que sejam compatíveis, então, com o seu patamar evolutivo, com o seu código de barra vibratório. Ou seja, tu vai ser compatível para aquele orbe. Então, nós vamos lá, você e junto com um determinado grupo, vocês ficarão lá por um determinado tempo, até que acompanhem a vibração do planeta Terra, do planeta nativo, dependente de onde seja, e aí pode retornar. E isso já está acontecendo. Então, não só do ponto de vista que já está sendo direcionado espíritos, como já abriu portais de transmigração de outros orbes mais evoluídos, onde espíritos com esse mesmo campo vibratório, só que mais sutil, de mais alta vibração, está também elevando a vibração do orbe, porque o inverso é verdadeiro. Se outros com vibração maior entram no campo da Terra, eleva o campo da Terra, e aí dificulta mais, por quê? Porque as pessoas que estiverem mais no limite de conseguir entrar vão ter mais dificuldade. Então, quanto mais espíritos melhores estiverem, mais difícil para aqueles que têm mais deficiências intelecto-morais de reencarnar na Terra. Lembrando também que a população da Terra de encarnados é de 6 bilhões e a de desencarnados da Terra é de 20 bilhões. E que esse processo seletivo, ele sucede também no plano extrafísico, ou seja, nas colônias astrais.
Então, desses 20 bilhões, uma quantidade significativa, fala-se pelo menos um terço, não sei se também tens essa informação, pelo menos um terço deles não reencarnarão mais na Terra. Quer dizer, não é como ele disse, um processo de julgamento, você para cá, você para lá. É questão da frequência vibratória, de sintonia ou não, né? Mas esse processo já vem ocorrendo. Você ia falar? Só para ver assim que aqui já cai outras duas fantasias, o castigo e o julgamento. Exatamente. Então, se Jesus falou para não julgar, nós que estamos na Terra, é muito óbvio que aqueles que estiverem em frequências mais elevadas já sabem que não podem julgar. Então não vai ter julgamento depois que sair daqui. E outra coisa que não é castigo, é só uma questão de evolução em que você carrega o produto de todas as suas experiências e de toda a tua atividade mental até agora. Então cada um é responsável por si. Dentro dessa questão de imigração, principalmente de planetas, de seres de planetas mais evoluídos para cá, eu estava assistindo, acho que uma palestra do Divaldo, que ele fala que isso está coincidindo, ou não sei se é questão de coincidência, com uma questão de alinhamento de planetas, de galáxias, alguma coisa do gênero, que daí os planetas estão se alinhando e o padrão vibratório está aumentando, permitindo que esses espíritos venham nos ajudar, nos auxiliar, digamos assim. Tens alguma coisa para me falar a respeito? Assim? Sim. Isso também já está escrito foi no primeiro livro, que saiu em 2008. Os portais... Nós temos aqui esse livro, né? Tem. Tem os dois, na verdade. Existem portais. Uma grande fantasia também é que, a hora que desencarna, mesmo assim, até dentro dos que estudam a doutrina espírita, tem o conceito de que, quando desencarna, pode tudo e sabe tudo. Ou seja, que pode sair levitando e vai levitar e pode ir para outro planeta, aí depois vai para outro planeta. Não é assim que funciona. O corpo astral, ele é material também, como é esse aqui, só que é uma matéria mais sutil. E ela requer muita energia simplesmente para levitar. Então, viagem interplanetária é só com veículos de criação mental por mentes muito mais evoluídas, que moldam, que plasmam naves, que plasmam esses meios de transporte. Isso é uma coisa que é preciso que tenha esses conceitos para também não fantasiar nesse sentido, que acha que pode ir. Quando em grupos mediúnicos, isso é uma coisa, uma orientação também de Céfos, que quando dentro de um grupo mediúnico até o médium fala, olha, eu fui projetado para um outro planeta, eu estou indo para outro planeta, ou vamos mandar alguém para outro planeta, alguma coisa nesse sentido. Primeiro que a gente não tem condição mental no patamar evolutivo que nós temos para fazer uma coisa dessa. Primeiro que o que acontece é que é feita uma projeção mental dos mentores dos trabalhos para a mente, corpo mental do médium, que se abre uma tela mental e ele assiste como se estivesse assistindo um programa, num telão, e ele acha que está naquele lugar. Isso é uma situação. Para que, esse lugar que eu digo, assim, esse lugar em outro planeta, por exemplo. Para que ele vá para outro planeta, primeiro, ele precisa ter condições de ir e chegar. Vai ser em grupos de estudo. Tá? Então, assim, não é dessa forma. São projeções mentais para que o médium veja como funciona aquilo e possa transmitir essa informação. Muitos desdobramentos, que na realidade não são desdobramentos, são evidências à distância, né? São processos de clarividência. Tem até um termo que um estudioso chama de clarividência viajoura. Né? Então as pessoas às vezes imaginam que estão projetados, desdobrados nesses locais, mas na realidade estão tendo um processo de evidência à distância. Né? Exatamente. Então, assim, eu digo isso até por experiência própria, porque aconteceu comigo. Quando eu estava escrevendo, não lembro se foi o primeiro também ou o segundo, mas eu acho que foi o primeiro. Eu descrevi uma região que eu tinha ido. Aí eu achei que tinha ido realmente para aquela região, e era um outro orbe.
E nessa descrição eu falei, então era assim e tal. E aí Céfalos fez o comentário, falou, você não foi. Eu projetei mentalmente em ti essa informação. Para que tu fosse para lá, tu ia precisar de meios de transporte, dependendo do lugar que se vai, da densidade do lugar que se vai, é necessário roupas plasmadas por outras mentes, as mesmas que plasmam as naves, ou o que quer que chame, que plasmem as roupas. Por quê? Porque o nosso magnetismo, ele também sofre com outras alterações, com outras diferenças de magnetismo. Então a gente também precisa se prevenir disso. Então, assim, as coisas não são tão simples assim como a gente pensa. Morreu? Então agora pode fazer qualquer coisa. Não é. E da mesma forma, a transmigração, ela precisa de pontes de energia. E essas pontes de energia é que vão ligar planetas. Então nós já estamos ligados a alguns planetas. Na verdade, um deles é o Alcione, que nós estamos recebendo espíritos lá de uma frequência maior do que a nossa. Isso é comentado, inclusive, no livro do Divaldo, chama-se Transição Planetária. Né? Não, tem um novo, Transição Planetária, não é, Transição Planetária? Esse é um recente, saiu agora de psicografia do Divaldo Franco, Transição Planetária, também comenta isso, que é essa ligação com a Alcione. Eu também falo de Alcione. No DVD das crianças Cristal, ele também comenta sobre esse planeta. Olha Essas só. crianças estão vindo de lá, e daí foi quando ele falou desse alinhamento de planetas, e que ele falou do alinhamento de planetas e dessa energia próxima para poder eles virem para cá. Exatamente. Vitor, parece que o Vitor quer... Uma pergunta, dessa vinda de espíritos lá no início da passagem do animal irracional para o racional, houve uma influência do espírito para uma mudança, uma mutação no animal para poder abrigar o espírito que vinha de outra ordem. Mas esse perispírito também deve ter se readaptado para esse novo corpo que ele havia desenvolvido. Ou seja, não era vir de outro local, como para nós é difícil sair daqui para ir para um outro, para vir de lá para cá, também o perispírito desse espírito deve ter sofrido mutações. Exatamente. Aí vem essa mutação, eles não deve ter sido algo assim muito rápido, ou seja, esses perispíritos devem ter ficado ao redor da Terra há algum tempo, até eles se adaptarem e criarem condições de mutação no animal racional. Isso? Exatamente. Só lembrando assim, as formas materiais de outros orbes é diferente da nossa. Assim como nós temos as espécies das aves, temos as espécies dos peixes, ou seja, em outros orbes também existe essa diferença. Só que o corpo humanoide, ele foi o que mais se desenvolveu dentro do sistema solar, por exemplo. Então, os espíritos que se desenvolvem por dentro do sistema solar, ele tem uma forma humanoide, ou seja, parecida com a humana. Então, por isso que eles não sofrem tanto, mesmo assim eles precisam se adaptar. Então, vocês vão ver em descrições de seres de outros orbes que as formas são humanoides. Então, isso cria uma certa facilidade de ajuste, mas, por exemplo, que seria muito mais difícil se tivesse que, na última veste carnal, tivesse sido um peixe para agora ser humano. Ou seja, a diferença vibratória seria muito maior. Então, houve uma readaptação, mas mais próxima porque eles também são humanoides. Mas muito boa... Aí também, microfone, por favor, só internet. Aí também se explicaria o elo perdido, né? Ou seja, houve uma evolução muito rápida e não houve tempo para fossilização. Daí, como não houve estatisticamente ambientes para fossilizar, aí está o elo exatamente, perdido. Exatamente. Extrafísico, muitos deles. Exatamente. Esse é o... Está no livro, no 1 de 2008, tá a explicação do elo perdido. Com essas palavras, né? A explicação do elo perdido, que
foi justamente isso. O elo perdido seria o meio homem e meio macaco. Por que não tem? Porque a mutação foi direcionada por um molde espiritual diferente. Então, de uma estrutura primária, primitiva, já se teve um ser mais evoluído fisicamente. Então, o elo entre os dois não existe. Esse é o elo perdido da ciência. Parece, tem uma pergunta na internet ou da relação aí? É que a Dayana, ela que falou sobre DNA, ela fez ela complementou aqui para entender melhor a pergunta dela. Ela disse assim, ó, o ponto era, o que fazer para reencontrarmos nosso planejamento pré-reencarnatório com tantos obstáculos no meio em que vivemos? Aí ela completa ainda, quis dizer que o meio é tão poderoso a ponto de alterar nosso código genético. Pode muito bem nos deixar muito distante do nosso planejamento. E aí, como saber voltar ao caminho que estipulamos? Mas aqui tem uma confusão da parte física com a parte espiritual. Lembrando que nós somos seres espirituais. E a codificação genética, ela é biológica, ela é do corpo físico. Tá? Então, assim, por mais que se degrade completamente o corpo físico, de alguma forma, o corpo espiritual ele é eterno. Então, a programação existencial ela é feita a nível espiritual. E, quando nós reencarnamos, ela continua sendo espiritual. Só que agora nós estamos manifestando aquilo que nós programamos a nível espiritual. Tá? Então, assim, a alteração genética, por mais que sofra independente da alteração de DNA ou da degradação física como um todo, a programação ela continua e ela tem um caminho, evolução. Tá? Então, assim, são coisas diferentes. Até reforçaria, acrescentando o seguinte, alguma degradação de DNA celular físico que ocorresse, só ocorreria se houvesse sintonia com os campos energéticos do DNA perispiritual, do correspondente ao DNA perispiritual, digamos assim. Então, ela não precisa se preocupar, porque o meio ele só é capaz de influenciar o DNA biológico com repercussão no indivíduo se houver uma contraparte energética que favoreça isso, senão não tem como influenciar. Ou seja, em outras palavras mais simples, isso vai ser degradado quem merecer, entende? É uma forma não muito, uma linguagem que a gente não usa, mas porque é muito usual, né, essa questão, né? Mas para a pessoa compreender bem, só vai haver degradação de DNA físico se o espírito do indivíduo, o corpo espiritual, o corpo astral, permitir isso, ou seja, houver sintonia. Senão não acontece. Confere? Perfeito. Tá? Pois não. Depois passa para ela. Em relação hoje ao planeta Terra, 2011, pela vibração, se você tiver informação, acho que deve ter sim. O ser humano hoje irradia mais amor ou é afetividade? Desculpa, mais amor ou afetividade? Ou é afetividade, não é o... Apego. É o apego? É o apego. Tá, eu estou fazendo referência tudo a essas perguntas porque são perguntas que, por mais que sejam perguntas absolutamente criadas agora, né, mas que já estão respondidas nos livros. Então, existe um capítulo que chama Amor Cósmico. E ele faz a relação entre a afetividade, o apego e o amor, que é um amor incondicional. É amor realmente. Tá? Então, assim, hoje nós estamos em uma transição. O amor o que é mais próximo da vibração desse amor hoje na Terra é o amor entre mãe e filho, quando não ligado de forma obsessiva. Lembrando que mais une dentro do grupo familiar o amor e o ódio. Então, quando não estiver uma ligação obsessiva de ódio dentro do grupo familiar, o que se chega mais próximo é o de mãe e filho, mãe e filha, né? Só para... Tá? Mas hoje o que mais chama é o apego. Tá? Mesmo o apego
relacionado a marido e mulher, o apego é minha mulher, é meu marido, é minha mãe. Lembrando assim que esses vínculos, para o espírito, não existem. Por exemplo, se eu perguntar quem foi tua mãe na vida passada, ou para qualquer outra pessoa, quem foi o pai, quem foi tua esposa, quem foram teus filhos, tu não vai lembrar. Isso não quer dizer que tu não amou eles, ou que eles não te amaram. Isso quer dizer que eles foram parte da tua evolução. Então, mesmo assim, o que acontece? Nós sabemos que a nossa vida é transitória, ou seja, temporária, e nós precisamos retirar o máximo dessa vida. Como? Aprendendo a amar. Esse é o produto final da evolução. E mesmo assim, a gente se apega ao corpo físico. Por exemplo, eu amo fulano. Aí, só que eu sei que esse fulano que eu estou me referindo é o corpo físico, ele é transitório. Então, quando houver o desencarne, eu posso prejudicar a minha vida pelo desencarne dele, que é uma lei biológica. Ninguém vai escapar disso. Todo mundo vai desencarnar. Então, o conceito de que eu amo a estrutura espiritual que está dentro de cada um, me coloca dentro de uma família universal eterna. Então eu não me perco. E foi por isso que Jesus questionou quando disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí. Aí ele falou, quem são minha mãe e meus irmãos? Ou seja, ele não estava negando ninguém, mas ele estava fazendo uma referência a uma família universal. Ou seja, que é o que todos têm que fazer, amar. Hoje nós estamos numa situação de apego em que, não, a minha família é essa aqui. E eu vou proteger de qualquer jeito. Então, mesmo que faça uma grande besteira que lese alguém, corre o risco de eu mentir, eu enganar outra pessoa para proteger o erro daquele. Só que lembrando que aquele que eu estou protegendo, no futuro, ou melhor, aquele que eu estou atingindo e protegendo esse, no futuro vai ser o meu irmão, meu pai, minha mãe. Então, dentro dessa lei de reencarnação, a gente tem que compreender como funciona. Se nós fizermos o justo sempre, é o justo que nós vamos colher. Então, essa família é assim, até o limite do certo. Mas saber o momento de dizer, deu, não posso estar contigo aqui. Tu fez tal coisa, agora você assume. A responsabilidade é dos teus atos e não meus. Tem alguma pergunta da internet? Não, da internet não tem. Sim. Ah, a moça lá quer fazer uma pergunta. Doutor Júlio, eu lendo nos seus livros, o primeiro, mais especificamente, no capítulo 6, ele fala da evolução do pensamento. Ali ele discorre sobre tudo que nós conversamos até agora, falando da evolução do ser. Discorre, né? Discorre. Discorda. Discorre, desculpa. Ele discorre sobre a evolução, a passagem dos por todos os reinos, tal, de que a evolução não linear, cita diversos. Mas tem uma parte ali que é bem intrigante, e eu gostaria de discorrer sobre isso, que seria, quando fala, o texto fala bem assim, outro exemplo da evolução das fadas para sílfides e desta para devas. As fadas de composição etérea trabalham no universo etéreo, as sílfides já apresentam o corpo astral e têm acesso aos dois universos, como se interagissem entre os dois mundos, né? E precisam conviver com aqueles que estão acima delas na escala evolutiva, no caso, os devas. Devas ou devas. Devas. Então, eu gostaria que você discorresse sobre isso. Não entendi completamente nada sobre o assunto. É que assim, vou tentar explicar de forma rápida, porque esse é um conceito, inclusive ele está bem explícito, bem assim, explicado no terceiro livro, que é Universos Paralelos. Então. Tá? Mas assim, a formação da vida no plano material ocorreu. Nós temos 3 planos materiais. Acabei de falar aqui que o plano astral ele também é material. Então nós temos o físico, o etérico e o astral. E o princípio da vida é a energia vital e o substrato de evolução, que é o plano material. Então, assim como desenvolveu no plano físico, que é a ponta vibratória, o mais denso, nos outros também desenvolveu vida. E desenvolveu vida nesses planos de forma humanoide, como eu falei, por isso que foi a que mais se desenvolveu, mas humanoide em
outras condições, vestindo corpos que são um pouco mais sutis, apesar de materiais. E tem evoluções diferentes. Então, como nós temos, por exemplo, tartarugas que vivem 100 e poucos anos, por exemplo, 300, exatamente, até 300 anos, a evolução, isso do plano físico. No plano etérico também é diferente, e no plano astral também é diferente. Então, existe evolução em planos diferentes. Então, só para conceituar isso, em relação à doutrina espírita, já que nós estamos aqui numa casa de cultura espírita, uma das questões que fala sobre os níveis dos espíritos, as hierarquias espirituais, Kardec já tinha falado a respeito dos gnomos, das fadas, né, que eles existem e que fazem parte dos trabalhos de elementais e elementares. E outra coisa é que quando André Luiz descreveu em Nosso Lar que aqui eles estavam indo para o umbral e ele falou, existem animais que parecem muares e existem os ibis voadores. Então vejam que ele não falou existem muares desencarnados, que é o asno, que é, né? Ele não falou existem muares desencarnados. Ele não falou existem abutres voadores, existem aqui os animais desencarnados. Ele não falou isso. Nessa passagem. Exatamente, tá? Ele não tocou nesse assunto. Mesmo porque, questão 600 do Livro dos Espíritos, os animais têm uma transição rápida dentro do plano astral e quase que automaticamente retornam ao novo reencarne. Eles não ficam perambulando no plano astral, porque eles não têm consciência de si, eles não têm programação do eu. Então não adiantaria, seria perda de tempo de ter animais no plano astral, passando para lá e para cá, se eles não estivessem evoluindo lá. Por quê? Porque o plano de evolução deles é físico. Então, por quê? Porque o plano de evolução físico é para dentro da consciência humana. Então, esses animais que parecem muares são seres que se desenvolveram lá, evolução lá. Só que na época não poderia ter sido colocado no livro, por quê? Porque a função era outra, o objetivo era dizer existem espíritos e existindo espíritos eles moram assim, assim e assado. Se tivesse colocado mais alguma coisa, cairia como fantasia, o que não era a intenção. Era de ser uma obra séria, apesar de sério, que eu digo assim, da mesma forma que é sério falar em evolução em outros planos. Só fazer uma adendozinho. Tem no Livro dos Espíritos, a pergunta 540, que até ele já citou no começo, relacionado a outra questão, seres que trabalham com a natureza. Tanto os seres que coordenam a atividade da natureza, que seriam os tais dos devas, que o Livro dos Espíritos não cita devas, mas fala em seres que coordenam fenômenos da natureza. Que são os devas. Que são os devas. E seres que trabalham direcionados, comandados por outros que trabalham na natureza. Pergunta 540 do Livro dos Espíritos. No livro do Psicografia de Chico Xavier, o livro chama-se Roteiro. Fala em populações sub-humanas que existem em torno da crosta terrestre. Sub-humanas. Entende? No livro Roteiro fala que são milhões. Então, que corresponderiam a esses seres, embora ali não cite, né? E também nos livros do André Luiz também faz outras referências, inclusive, você pode até citar alguma no Nosso Lar, que vão visitar um local, tem uma planta, tem uma árvore, você lembra como é que é a história? Não lembro. Não lembro, mas tem várias referências. Então, são citações para quê? Para que no futuro pudessem ser objeto de pesquisa e elucidação, base de como está sendo agora. Exatamente. Bem, como é que nós estamos no horário? Temos ainda 4 minutos. Daqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vitor, antes disso, Vitor, quantas perguntas faltam que foram enviadas aí, Helena? 4. Você pode ver semana que vem? Sim? Sim? Então, semana que vem a gente continua. Já agendamos aí. Então, Vitor, estou mandando testemunha. Vitor. Como comentaste no sistema solar de uma forma humanoide, com essa estrutura do carbono, orgânica, etc. E a informação que teria sobre outros orbes, a estrutura seria uma estrutura elétrica, estrutura magnética,
qual a informação que tem sobre as outras formas físicas ou energéticas de vida? Eu vou responder assim de forma rápida, mas na verdade essas respostas elas também está bem escrito no terceiro livro, mas assim eu vou semear uma situação aqui que na verdade talvez a gente continue, né, na semana que vem, mas isso é em relação ao terceiro livro, que não saiu ainda. A evolução, ela parte de um plano material. Dentro do plano físico, ela tem uma mesma evolução dentro de estruturas de carbono. As estruturas, a partir do momento que se evolui a unidade física, que seria elétrica, e a partir do momento que se evolui, o corpo vai se tornando mais sutil e se torna de resposta magnética. Então eu vou dar um exemplo rapidamente e só para que vocês deem uma pesquisada no que eu vou falar. Isso não vai ter ainda em livro de ciência, mas para que vocês juntem pecinhas, pode ser no Google. O planeta Marte já foi habitado em seu plano físico até cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Bilhões. Os seus habitantes passaram por fases evolutivas como passamos a nós. Ou seja, lá tem água, não tem resquícios de vida física, habitantes como nós passeando lá, mas tem bactérias, tem vida dentro da parte física lá. E a parte física em vida em relação a carbono, como é a nossa constituição biológica, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, formando vida. A mesma forma aconteceu lá. Quando chegou a um determinado patamar evolutivo, houve transmigração, entrou-se no mundo de regeneração e continuou-se a evolução. Continuando-se a evolução, os nossos corpos, como há 50 mil anos, como eu dei o exemplo, ele se tornou muito melhor agora, se nós formos comparar, de forma mais sutil, menos grosseira do que daquela época. E imaginem essa evolução cerca de 4 bilhões de anos à frente. Então o corpo físico se tornou bem mais sutil. Existem dentro de cada plano faixas vibratórias do mais denso para o menos denso, e assim sucessivamente. Então o físico animal estaria aqui, nós estamos aqui, e nós vamos continuar a evolução, e nosso corpo físico vai estar chegando a uma transição já com o etérico. Então, nessa evolução de planos, a hora que chegou aqui, o corpo já estava sutil a ponto de não sofrer interferência do plano físico. O que aconteceu? Um grande meteoro atingiu Marte e destruiu toda a face física, material daquele planeta. Só que restaram as sementes biológicas daquele planeta, que resta sempre em todos, que são bactérias que são altamente resistentes à radiação, altamente resistentes para permanecer a vida. E é isso que já foi encontrado lá. Ou seja, aquele planeta, se for visto, ele tem gelo lá em Marte. A água está congelada, só esperando o momento para recomeçar a vida novamente. Então, a evolução em Marte agora, de forma humanoide, continua dentro de um plano mais sutil, em que não reflete luz. Por que a gente consegue nos ver fisicamente? Porque os corpos físicos refletem luz. Mas a partir de um determinado momento da nossa evolução, o nosso corpo vai estar tão sutil que também não vai refletir luz. E aí é o momento que nós estaremos fora das condições de ataque da parte física.
doença e todas essas situações. Então, a vida em Marte, nesse caso, existiria a nível etérico. Né? Exatamente. Ok. Em um plano mais sutil. Continua no próximo número. Olha só, eu sugiro que vocês só juntem pecinhas. Entrem, Planeta Marte, pode ser no YouTube, vejam vídeos, entrem, tem vários sites que falam sobre Marte, falando das bactérias, falando se tem água, falando de cientistas que já afirmam em base científica que já houve vida em Marte, já houve vida em Marte. Então, assim, só juntem as pecinhas, talvez para a semana que vem a gente não vai falar. A semana que vem, a nossa responsável pela livraria deve estar, inclusive os livros do Dr. Júlio, e estamos ali na livraria. Hoje vamos ter uma dificuldade, porque não vamos ter ninguém na livraria ali. Sim? Fazer uma... Pode ser. São Joaquim? Tá bom. É a última questão, depois então vou pedir para o Vitor Hugo fazer o encerramento da reunião, mas podem ler. Ela diz o seguinte: boa noite. A pessoa pode sentir quando estão irradiando energia densa para ela? Sim, assim como pode sentir quando estão irradiando amor. Depende da sensibilidade de cada um. Na verdade, é mais fácil sentir pela nossa própria estrutura, que é mais densa, sentir uma energia densa do que sentir uma sutil. Pode sim. Ok. Então, nós vamos encerrar a nossa reunião pedindo para o Vitor Hugo fazer uma precezinha. Isso. Vamos nos concentrar em tentar polarizar essa energia positiva para que nós possamos senti-las e possamos agregá-la no nosso corpo físico e corpo mental. Para tanto, imaginemos uma grande estrela sobre essa sala irradiando luz. Essa luz nos atinge, nos banha e sentimos aquela paz interior e sentimos um grande bem-estar. Essa paz, essa boa sensação que sentimos agora, que ela permaneça conosco até nossos lares e que possa influenciar a todos que nos rodeiam, fazer com que a vibração, o sentimento de amor se propague, que assim possa acontecer. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org.